Às 8h50, obviamente que o que acontece no Rio Grande do Sul, a gente tem retratado vários aspectos, um dele é que mexe com o trabalho das pessoas. Se a pessoa pode ir trabalhar, se não pode, se tem enchente e não chega na empresa, o que pode acontecer? Nós pedimos aqui ao doutor Felipe Maza, que é um advogado especializado em direito trabalhista, para conversar um pouco conosco. Doutor Felipe, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, bom dia, Heródoto, bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Brasil. É um prazer falar com todos vocês. Doutor Felipe, numa situação como essa, o empregado não consegue chegar para trabalhar. E aí, ele pode ser dispensado? Como é que fica a situação dele? Pois é, Heródoto, é uma situação inusitada, né? Não tanto inusitada, porque esses eventos vêm ocorrendo aí com bastante regularidade. Aqui em São Paulo a gente está acostumado com isso, né? Dessas intercorrências com relação ao tempo, mas essa é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, realmente algo muito maior e de um tempo muito grande, né, que essas pessoas estão longe do trabalho e tudo mais. O artigo 473 da CLT, que trata das hipóteses de justificativa, né, de ausência ao trabalho, ele não aborda esse tipo de situação, tá? Então, a grosso modo, vamos dizer, pode ocorrer a dispensa do trabalhador por conta da ausência ao trabalho, né? Porém, né, numa situação como essa, cabe aí a parcimônia do empregador, né, e para entender esse tipo de situação. Inclusive, a respeito disso que vem ocorrendo, o Ministério Público do Trabalho já recebeu cerca de 69 denúncias de trabalhadores, né, na maioria de trabalhadores, a respeito do tema, de empresas que vêm insistindo na presença desses trabalhadores, e o que, obviamente, não seria cabível no momento desse, né, deveria se analisar caso a caso, para que não sejam cometidos abusos aí, e nem injustiças com relação a esses trabalhadores que estão no momento de fragilidade. Doutor Felipe, caso a pessoa, então, falte por esses motivos, que são relevantes, logicamente, ela poderia ter esses dias descontados no seu salário ou não? Sim, poderia. Segundo a lei, sim. Tá? Segundo a lei, sim, até porque não há na lei essa hipótese como justificativa para abono dessas faltas. Quer dizer, numa situação como essa, que é uma situação realmente, vamos dizer, bastante impactante, a consolidação das leis do trabalho continuam iguais. É isso? Exatamente. Houve, apesar da gente ter tido aí recentemente uma questão relevante com a pandemia da Covid, né, a lei pouco avançou nesse sentido. Existe um mecanismo hoje, que é a Lei 14.437, que trata dessas situações, né, e até, inclusive, da adoção do sistema de banco de horas para abono dessas faltas, né, e até a adoção do teletrabalho, mas uma situação dessas, as pessoas não têm nem casa para morar, imagine-se como seria para continuar prestando serviço via teletrabalho. E, além disso, tem muitas pessoas que devem comparecer ao local de trabalho para prestar seus serviços, né. Então, existe um mecanismo legal, porém, depende de uma portaria do MPT e depende também de ajuste com o sindicato da categoria, né. Então, em que pese exista mecanismo, e um pouco tímido ainda, com relação, né, a esses eventos que vão acontecer com mais frequência, né, pelo que os estudos dizem, ainda a lei é pouco favorável aos trabalhadores numa situação como essa. Agora, doutor Felipe, uma situação como essa, a pessoa não conseguiu trabalhar lá no Rio Grande do Sul porque está inundado. Essa falta poderia ser compensada num banco de horas, se houver um acordo, ou isso não é possível? Sim, é possível de acordo com se a empresa já tiver o acordo individual de banco de horas, já tiver, o sindicato já permitir esse acordo, né, por meio da convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, é facilmente adotável, né? E também existe esse mecanismo da Lei 14.437, né? Porém, depende de uma portaria do Ministério do Trabalho para a adoção dessas medidas. Então, vamos acompanhar isso aqui com detalhes. Eu acho que ficou bastante mais claro agora, então, a situação, que é uma situação, obviamente, de calamidade.
Doutor Felipe, muito obrigado aqui pela sua participação. Heródoto, eu que agradeço, um grande abraço, bom trabalho a todos. Igualmente, muito obrigado. Doutor Felipe Massa, que é advogado especializado em direito trabalhista, e, portanto, as leis trabalhistas continuam as mesmas, em que pese, né, a situação difícil pela qual passa o estado do Rio Grande do Sul.